E hoje, graças aos inscritos do canal, está na hora de dar prosseguimento à nossa playlist da mensal do Wolverine, um pouquinho atrasada. Hoje é dia de Wolverine 14 e eu queria agradecer demais a Karen que mandou essas 3 revistas pra gente, a todo mundo que já mandou alguma coisa, já deu alguma contribuição, ou curtiu, compartilhou o vídeo, que também já ajuda demais. Então, hoje, aqui no canal Fator X, logo depois da vinheta, com a ajuda de vocês, Wolverine 14 da Panini. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês Wolverine 14 da Panini. Essa revista aqui, que, como todas as mensais dos Mutantes que chegam às minhas mãos, vai receber aquele tratamento, review sem spoilers e depois resumo completo. Aqui a gente tem uma edição de 112 páginas por R$ 31,90 e sim, esse já é o review sem spoilers, tá? Ela encaderna Wolverine 2020, número 33, X-Force 2019, números 40 e 41, e tem uma estreia, X-Terminators de 2022, número 1. Tá? Aqui, se você gostar do review que eu vou fazer agora, você pode comprar a revista pelo link Amazon que está aqui na descrição. Essa revista foi parte ali dos presentes que eu recebi de inscritos, no caso da Karen, ela mandou essa edição, mais os números 15 e 16, já agradeci inclusive no nosso vídeo mais recente sobre X-Men 69, onde estavam também os recebidos de Igor Meda, que foi quem deu X-Men 69, 70, 71 e X-Men Lendas número 8. Então todas as mensais estão aí retomados os seus devidos reviews e resumos graças aos inscritos, agradeço demais. E aqui então a gente vai falar dessas 4 edições, tá? Outras revistas também estão aqui na descrição e sempre que você adquire alguma coisa por aqui, você ajuda o canal Fator X. Aqui também tem a minha chave Pix, para você fazer alguma contribuição mais específica, pode inclusive indicar que revista que você quer que a gente compre. E você também pode clicar no botão Seja Membro, contribuir mensalmente e assistir nossos vídeos de maneira antecipada. Agora seguindo, aqui tem essas 4 revistas, né? Os 4 exemplares americanos, encadernados aqui dão 112 páginas. É uma fase do Wolverine que eu não estou gostando muito, a X-Force também é uma equipe do Wolverine, que pese que agora a Wolverine está na equipe e não o Wolverine, porque ele saiu caçando do Fera, inclusive a primeira edição é a continuação dessa caçada, é o arco Armas de X, que é um arco que começou assim que terminou a agenda do Fera, mostrando quais eram os planos secretos do Fera, e agora, como consequência disso, ele está sendo perseguido pelo Wolverine. Os 2 números seguintes são da X-Force, como eu disse, com a Wolverine, Laura Kinney, no lugar do Wolverine, porque ele está caçando o Fera, né, sem muita novidade aqui. E aqui a gente também vai ter consequências da agenda do Fera, porque o Fera plantou algumas sementes que vão germinar no futuro, e nesse futuro a gente tem quem? Um membro perdido da X-Force. Não é spoiler dessa edição, porque ele apareceu na última página da edição passada de Wolverine, Wolverine 13, mas da revista da X-Force que saiu lá, que é Quentin Inquiry, que estava desaparecido desde a luta contra Cerebrax, a segunda entidade criada após o cérebro novamente ganhar consciência. Isso já tinha acontecido lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e se repetiu aqui na fase de Krakoa. Bom, tem uma quebra de expectativa, porque parecia que o que tinha gerado tanto o Quentin Quire se tornar um homem mais velho, né, isso era visível que ele veio do futuro, mas o que ele estava lutando lá no futuro parecia ser uma coisa, essa edição vai mostrar que na verdade foi outra coisa que motivou essa ausência prolongada de Quentin Quire. Também é essa explicação diferenciada de porque ele não podia passar pelos protocolos de ressurreição após seu desaparecimento. É bem diferente do que eu esperava, pelo menos, então acho que essa quebra de expectativa vai acontecer com vocês também. No mais, a trama é mais do mesmo, mas ela vai prometendo pra gente aqui um adversário diferente produzido por essa trama, e vamos esperar que ele seja interessante. A gente só vai saber disso na terceira parte, a conclusão, que vai sair em Wolverine 15. E eu tô lendo elas na ordem que eu faço o review, então eu ainda não sei mesmo, não é só que eu tô evitando de dar spoilers para vocês. O título da revista mais fraquinha do Mix ficou para Terminators, né? Exterminadoras. Em inglês não tem gênero, mas a tradução é Exterminadoras porque é um grupo só de mulheres. É escrito pela Léa Williams, eu gostei bastante do trabalho dela em X Factor. Tem uns altos e baixos, mas não tem tantos altos e baixos quanto outros títulos mensais da Era Krakoana. Mas Terminators, no caso aqui, me decepcionou um pouco. Pode ser que a edição engrene, que a coleção engrene mais um pouco a partir do número 2, mas aqui não me pegou muito, tá? Não tem segredo, porque um spoiler de quem são os adversários das Exterminadoras já apareceu na revista dos X-Men, porque já teve um crossover, apesar da revista não ter estreado ainda. Inclusive isso é citado no editorial, que a gente já viu as Exterminadoras, mas não tinha visto sua origem.
e os inimigos são vampiros, né? É uma combinação que é muito fácil de dar errado ali no roteiro. E eu acho que deu errado mais uma vez. Mas vamos ver se o número 2 melhora um pouquinho. O que eu mais gostei aqui, por incrível que pareça, foi a história da X-Force. Então, vamos torcer que a história da X-Force continue. Ela não está incrível aqui não, mas ela está acima da média da própria X-Force, pelo menos para mim. Só de não ter o Homem com Tatuagem de Pavão e a Organização Xeno mais uma vez, já está de ótimo tamanho para mim. A do Wolverine eu acabei não falando, né? Falei só que ele segue atrás do Fera. E aqui também tem o encontro dele com outra pessoa que também está atrás do Fera. E aí, Armas de X vai ganhando um pouquinho mais de forma pra gente nessa edição. Não tem nada de especial, é mais um interlúdio aqui. Pro que vai ser a saga mesmo. Imagino que vai começar a engrenar na próxima edição. Lembrando que é desdobramento da mesma saga, a Agenda do Fera, que também foi prometendo, e concluiu só continuando em outra, tá bom? É isso, eu recomendo, mas recomendo mais para quem está fazendo a mensal mesmo. Não é um bom número para você começar a coleção do Wolverine. E se você não está comprando tudo dos X-Men, está tendo que escolher o que comprar, a revista do Wolverine continua sendo a revista com o mix mais fraco. Então, se você tiver que escolher, continue em X-Men. Até alguns exemplares de X-Men Lendas ainda valem mais a pena do que essa coleção, tá bom? Vou deixar nas telas finais o nosso review sem spoilers do número 13, que já faz bastante tempo que eu comprei o número 13, né? Agora que eu ganhei o número 14, antes não pude fazer. Então aí você confere o que eu achava da coleção já um pouco antes de tomar suas decisões, beleza? Agora vamos lá para o resumo completo de Wolverine 14 da Panini. Wolverine 2020, número 33, começa de onde parou a edição anterior da revista Wolverine. Então a gente vê os feras finalizando o ataque ao submarino de Maverick e seus mercenários. A gente viu que o Maverick não só sobreviveu na edição passada, como sequestrou um dos clones do Wolverine que o Fera está usando. E aí, o que o Fera faz? O Fera Primordial, que criou um conselho de clones dele mesmo para ajudar a controlar todas essas missões que ele está desempenhando. O que ele faz então com esse conselho de clones? Ele manda um deles com um destacamento de Wolverines resgatar o Wolverine perdido, que ele não viu que o Maverick pegou o cara. Ele acha que ele está preso nas ferragens, que ele pode ter sido morto durante a ação, né, mas eles acreditam que eliminaram todos. E isso é meio que uma sentença de morte, porque esses clones do Fera não são aptos a combate como são os clones do Wolverine, né? Então, esse clone do Fera já tinha reclamado de uma coisa e os outros clones perceberam que ele está sendo descartado ou ser enviado para a missão. E foi isso que aconteceu. O cara morreu, a maioria dos Wolverines morreu e o Maverick conseguiu escapar com a cópia que ele já tinha feito prisioneira. Isso vai gerar toda uma polêmica entre os clones Fera, entre o Conselho de Feras que o Fera Primordial criou. Só que o que eles não sabem, enquanto eles estão ali planejando, vendo como virar essa situação a seu favor, como se livrar do Fera Primordial, o que eles não sabem é que eles estão sendo ouvidos por ele, que usou tecnologia florônica para grampear seus clones. Isso vai resultar na execução desses feras rebeldes um pouco mais adiante na revista. Enquanto isso, o Maverick fugiu com o clone do Wolverine, levou ele prisioneiro, voltou para uma das suas bases e lá foi encontrado pelo Wolverine original, que já imaginou que na lista do Fera de afazeres, vamos dizer assim, depois de deixar Krakoa, eliminar o Maverick, que era uma ponta solta, que inclusive trabalhou para o Fera durante um tempo, devia estar no topo. Então o que ele fez? Ele foi até lá, os dois se desentendem, mas não chegam nem a lutar. O Maverick confere que aquele é o Wolverine que ele conhece mesmo, e os dois já se associam para enfrentar o Fera. A Sábia faz uma lista de tudo que o Fera tem feito, processa os dados e chega à conclusão de qual é o próximo alvo dele. E enquanto isso, em Krakoa, o Jeff Bannister, o agente da CIA, que é amigo do Wolverine, desperta graças à medicina krakoana, encontra sua filha viva e bem, fica bravo com ela porque ela desobedeceu ele, foi procurar o Wolverine, mas fica feliz que tudo deu certo. Afinal, senão ele ainda era meio que prisioneiro, agente duplo, obrigado do Fera, porque o Fera estava ameaçando ele, usando a filha de refém, mesmo a filha não estando em poder do Fera, né, mas ele sabendo que o Fera podia fazer algo contra ela a qualquer momento, então agora eles estavam livres. E ele volta para a CIA e passa a informação para sua chefe, que não gosta dos mutantes, do que o Fera está fazendo. Então eles vão montar uma operação também com base nos dados da Sábia para impedir o Fera do seu próximo ataque pró-Krakoa, né, que ele está atacando adversário de Krakoa sem autorização de Krakoa. E aí o Jeff Bannister já avisa que ele é um renegado. Bom, essa operação está sendo montada, só que o Wolverine e o Maverick também sabem, estão indo para lá, e acaba que o Wolverine entra no radar, então, da CIA, que acha que aquele Wolverine, com certeza, é mais um dos clones usados pelo Fera. A revista termina com ele bem na mira deles, ao lado do Maverick numa lancha, provavelmente prestes a ser atacado por engano, antes de atacar os agentes do Fera, inclusive antes dos agentes do Fera serem atacados até pela CIA. X-Force 40 e X-Force 41 trazem então a revelação de onde estava Quentin Quire. Ele apareceu
nas últimas páginas, na última página de X-Force 39, que saiu em Wolverine 13, acompanhado de um tentáculo gigante que emergiu do mesmo portal e que eu acreditava que era a versão futura de Cerebrax, a entidade com a qual ele desapareceu meses atrás enquanto lutava em Krakoa. Cerebrax é o supercomputador cérebro que ganhou consciência após ser usado para enviar a consciência do Wolverine através do tempo lá em X vidas de Wolverine. Toda essa exposição prolongada ao contínuo espaço-temporal fez o supercomputador evoluir e ele adquiriu um certo apetite por mutantes e tinha acabado de se fundir com uma parte de Krakoa quando foi derrotado. Só que ele foi derrotado pelo Quentin Quire numa explosão que não deixou vestígios de nenhum dos dois. Mas o que a gente vai saber ao longo da história é que na verdade ele se fundiu com Cerebrax durante um breve período, pelo menos aparentemente um breve período. Nesse momento, como essa versão do supercomputador cérebro que havia se tornado Cerebrax tinha tido contato com o Código no espaço-temporal, na hora de se fundir a ela, mesmo que por um breve instante, ele teve visões de um futuro possível, na verdade vários futuros, vários momentos diferentes no futuro, e todos eles afetados pelo Fera, que na época era o líder da X-Force, seus planos ainda não tinham sido revelados. Nesse milésimo de segundo em que ele toma consciência disso tudo, o Quentin Quire então decide usar a radiação do supercomputador cérebro, essa radiação espaço-temporal, para se transportar para esses futuros e averiguar. E fica vários anos perdido no código espaço-temporal, travando uma luta contra várias versões do Fera, que a gente vai conhecer nessa história aqui. Ele sabia que eles iam dá-lo como morto e provavelmente passá-lo pelos protocolos de ressurreição. Então, também aproveitando a conexão com uma unidade cérebro, ele apagou de todas as unidades cérebro, porque elas são todas interligadas, o seu backup, para continuar existindo só um único Quentin Quire. Assim, ele se deslocou no tempo e agora ele voltou a pedir socorro. Por quê? Porque depois de muitos anos lutando, dá para ver pela aparência dele, ele não está perto de derrotar os Feras. Isso mesmo, os Feras, pessoal. O que acontece é que o Fera, como parte dos planos que ele está desenrolando agora, ele também tem planos de contingência caso ele seja derrotado e morto. E o que ele fez? Ele criou várias versões do Fera, distribuiu em lugares do mundo que ele acredita que não vão ser demolidos tão recentemente, a maioria deles grandes relíquias da história, como o Coliseu em Roma, as pirâmides do Egito. Em todos esses lugares, ele colocou um tanque com um clone dele mesmo e com uma tática diferente para a sobrevivência da mutandade e do próprio Fera implantada ali em seu DNA e em sua mente. Então, na primeira edição dessa X-Force, a equipe que vai se deslocar com ele, exceto pelo Deadpool, que vai ficar para trás, vai ser deixado para trás por ele, inclusive, propositalmente, vai se encontrar com um deus Fera, que foi deixado em ruínas aqui da América Latina. Fera que ia assumir essa forma religiosa, um mutante completamente disforme, mas que a X-Force derrota até com certa facilidade, né? Ele comete o erro de tentar devorar o Ômega Vermelho, o cara é indigesto. Bom, uma coisa interessante no deslocamento deles do tempo é que lá na base na Rússia, onde Mikhail controla remotamente seu irmão Colossus, porque ele tem um mutante que altera a realidade, o cara está escrevendo um livro e o Colossus é obrigado a interpretar o papel que ele escreve no livro, a gente vê que o Mikhail perdeu o controle do irmão. Na verdade, o mutante que trabalha para o Mikhail. Ele fala, não consigo, mas ele sumiu. Por quê? Porque ele foi deslocado no tempo e o controle desse mutante não vai através do corte no espaço-temporal. Colossus, inclusive, é o cara mais afetado pela viagem no tempo ao ser transportado, e eu imagino que seja por causa dessa quebra de controle, em que pese que ele não conta nada para X-Force. Também é interessante o Quentin, porque ele fala o seguinte, olha, tinha que contar para vocês do Fera, mas vocês já descobriram sobre ele, né? Eu tenho mais uma coisa para contar. E ele não diz o que é essa mais uma coisa de jeito nenhum. E eu imagino que ele está muito velho para se lembrar, mas ele já sabe da traição do Colossus, acreditem ou não. Mas vamos ver como isso vai se desenrolar. Bom, derrotado o Deus Fera, a gente vê na última edição uma cidade de alta tecnologia que foi construída em volta de um dos berços onde o Fera deixou um clone seu. E lá a gente vê uma versão mecânica do Fera muito parecida com o Nimrod. Essa é uma ameaça pairando sobre a X-Force, mas quando a gente chega em X-Force 41, eles vão encontrar outra versão do Fera. Uma versão krakoana, uma cepa do Fera, que se tornou florônica, dominou toda uma região ali, na verdade, naquele período temporal, todo o planeta, e está se multiplicando. Ele vai ser derrotado também com a ajuda da X-Force, mas principalmente pelo Quentin Quire, que vai ver que é a origem de tudo, uma espécie de satélite artificial criado pelo Fera, florônico, com o rosto do Fera, que parece estar no lugar da Lua, e que de lá ele controla tudo no planeta Terra. Então o Quentin consegue destruir, cai de lá, ferido, mas sobrevive. E nesse momento, antes da X-Force chegar ali para socorrê-lo, a gente tem uma micro revelação. Por quê? O que ele faz? Ele vomita uma espécie de larva, mas meio mecânica. Eu imagino que ele segue fundido ao supercomputador cérebro, mesmo no futuro. Que foi o que permitiu, inclusive, ele viajar no tempo, provavelmente, e localizar a X-Force.
Nesse futuro tem um Deadpool, né, o mesmo Deadpool que eles deixaram para trás, então ele se lembra de ter deixado para trás. Ele tá bem doidão, como a gente já viu ele em Guerra Messiânica, mas ele ajuda a X-Force, dá inclusive abrigo para eles e tudo mais. E ele também diz que tem alguma coisa para revelar e ele faz insinuações de que o Quentin Quire e Cerebrax são a mesma pessoa, mas não chega a dizer. Também acho que esse Deadpool pode se lembrar da traição do Colossus, mas ele não fala nada. A equipe volta a se reorganizar e parte para o terceiro ponto, a terceira parte dessa história, que vai acontecer só na próxima edição e que eu imagino que seja naquela cidade tecnológica onde existe um Fera Nimrod. Exterminadoras número 1. Tive aqui a Cristal lutando contra vampiros e contando como foi 3 semanas atrás, ela mostra que terminou o relacionamento com o namorado, o Alex, ficou na fossa por causa disso, destruiu os discos do cara, jogou as coisas dele pra fora porque ele tinha traído ela e tudo mais, e ligou pras amigas, né? Ligou pra Jubileu, que por tabela levou a Dominó, e elas foram ter uma noite das meninas para se divertir. A noite do karaokê, inclusive, uma quarta-feira, no Sr. B Bar. E bom, o bar tá vazio, só tem as 3, elas estão se divertindo. Quando o ex-namorado da Cristal aparece, ele já drogou as mutantes, só que só a Dinamite bebeu o suficiente para sentir os efeitos da droga. E aí ele vai se revelar um vampiro. Ele era um vampiro desde o começo. O bar também tá todo cheio de vampiros. A Jubileu que reconhece tudo porque ela já foi vampira durante um tempo. Eles começam uma luta. A Jubileu depois ia explicar para Cristal que o amuleto que ele usa protege ele da luz. É assim que ele andava durante o dia, podia namorar ela, e assim também que ele aguentava os poderes dela, né, que são luz, inclusive ultravioleta muitas das vezes. Mas infelizmente ele vai vencer a batalha, vai derrotar todas elas, como eu falei, a Dinamite já não estava em condições, e elas vão acordar separadas, em um outro lugar, que parece ser um outro mundo, parece tipo o mundo do crime, do arcade, ou um daqueles mundos menores que o Mojo usa para transmissões. Então a gente vai ver a Dinamite acordando num cenário de filme de terror mesmo, boiando numa jangada no meio de um pântano cercado de vampiros. A Jubileu dirigindo um monster truck no meio de uma corrida maluca, numa pista cheia de buracos que parecem cair pro nada. E a Cristal num labirinto, sobrevivendo a vários vampiros monstruosos e ainda encontrando no meio do labirinto uma espécie de bebê que para mim parece mais o Stitch, da Lilo Stitch. Que parece até ser um bebê vampiro, mas que ela tenta ali proteger. O caminho das 3 vai se afunilando, então a Dinamite dá um jeito de atravessar o pântano usando suas explosões e destruindo os vampiros, e acaba emergindo no meio da corrida da Jubileu, vai pegar uma carona com a Jubileu, que vai chegar até o fim da pista e cair no labirinto, onde está a Cristal. A Cristal, para proteger o bebê, dá um grande disparo de energia luminosa, então elas são capazes de localizá-la no meio do labirinto. Encontram ela, encontram o bebê, colocam ela dentro do carro também e seguem adiante. E aí entram numa espécie de corredor com telas. E nesse corredor com telas, a gente vê que elas estão sendo assistidas, elas são ali entretenimento para os vampiros, a gente ainda não sabe onde. Mas como elas foram bem sucedidas nessa fase até esse momento, uma voz no megafone avisa elas que vão passar para o próximo nível da diversão. Vencer a atual campeã desses jogos. E é aí que o quarto membro das Exterminadoras é apresentado. A Wolverine sendo libertada completamente furiosa após matar vários vampiros diante de suas amigas. Fim de Exterminadoras número 1. Fim de Wolverine 14 da Panini. E do vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.